Fala pessoal, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição da nossa Video Newsletter, preparada pelo nosso escritório com o objetivo de facilitar a vida de empresários, diretores, gerentes jurídicos, com esclarecimentos sobre assuntos relativos ao mundo penal e empresarial. Na última edição, a gente falou sobre o futuro do acordo de colaboração premiada e hoje nós vamos começar a falar de outros acordos previstos na nossa legislação processual penal, para que a gente possa compreender todos os caminhos à disposição no momento da gente avaliar os riscos e estratégias no âmbito criminal. Então vamos dar uma olhada? Transação penal e composição civil dos danos. Essas duas formas de acordo são cabíveis para os chamados crimes de menor potencial ofensivo, assim considerados aqueles delitos que prevêem uma pena máxima de até 2 anos de detenção ou reclusão. Na transação, o acusado pode aceitar a aplicação de uma pena não privativa de liberdade, como serviço comunitário ou pagamento de valores para alguma instituição, e, em troca, será declarada a extinção da punibilidade do seu delito, sem gerar reincidência, ou seja, sem perder a primariedade, como se diria por aí. A composição civil segue a mesma lógica, mas ao invés de uma pena restritiva de direito, há o pagamento de uma indenização para a vítima e, em consequência, a extinção da punibilidade em casos de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação. Esse meio é interessante porque ele também vai fazer efeito no âmbito civil, ou seja, a vítima que aceita a composição, ela não pode cobrar uma nova indenização no cível. O aceite desses acordos também não implica em confissão ou em assunção de culpa. Suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo não é propriamente um acordo, mas acaba se parecendo porque implica em uma resolução não contenciosa do processo. Ela é aplicável no caso de delitos em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Veja, isso não se confunde com os crimes de menor potencial ofensivo. O homicídio culposo, por exemplo, tem uma pena máxima de 3 anos e por isso não entra na categoria de menor potencial ofensivo, mas tem uma pena mínima de 1 ano e por isso admite a suspensão condicional. A suspensão condicional do processo deve ser oferecida depois de apresentada a denúncia, ao contrário da transação e da composição, que acontecem já no início do processo. Naturalmente, antes de oferecer o benefício da suspensão, o juiz deve analisar se a denúncia é apta, ou seja, se ela tem condições de inaugurar uma ação penal. Se aceita esse benefício, o processo vai ficar suspenso por um período de 2 a 4 anos, no qual serão impostas algumas condições que deverão ser cumpridas pelo acusado, entre as quais a reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares que o juiz deve especificar quais são, a proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial, e o comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. A reparação do dano e o comparecimento mensal são as condições mais comuns, mas o juiz ou a juíza podem ainda fixar outras condições. Fim do prazo e cumpridas as condições, é extinta a punibilidade do agente, lembrando que esse benefício também não gera reincidência e também não implica na assunção de culpa. No entanto, assim como a transação e a composição, uma vez aceito esse benefício, o acusado não vai poder se valer novamente nos próximos 5 anos de qualquer um dos benefícios. Acordo de não persecução penal. Essa espécie de acordo, também conhecida como NPP, foi introduzida no Brasil pela Lei 13964 de 2019, o chamado pacote anticrime, e só entrou em vigor em 2020. Portanto, ainda tem pouco tempo de aplicação e boa parte da sua vigência ocorreu durante o período pandêmico. O acordo de não persecução pode ser oferecido para qualquer crime, desde que não cometido com violência ou grave ameaça e desde que a pena mínima dos delitos não ultrapasse 4 anos. Esse critério cobre a maioria dos delitos do ordenamento jurídico brasileiro e vai excetuar apenas os crimes mais graves. A grande diferença desse acordo do NPP é que o acusado deve confessar os delitos, ao contrário dos acordos que a gente viu anteriormente, o que pode ter um efeito em outras esferas, como no âmbito civil ou no âmbito fiscal. Por outro lado, o ANPP também não gera reincidência e não pode ser celebrado novamente no prazo de 5 anos. Para se valer do ANPP,
O investigado deve reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, renunciar voluntariamente a bens e direitos que sejam objeto ou produto do delito, pagar uma prestação pecuniária e cumprir por um prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. Como se trata de um instituto novo, ainda existem várias questões controversas que estão sendo resolvidas sobre ele, como por exemplo, a confissão tem que ser no inquérito ou pode ser no momento do acordo? O Ministério Público pode escolher com quem ele vai celebrar esse acordo ou não? E até que momento pode ser celebrado o acordo de não persecução? Mas para responder tudo isso, a gente vai precisar de uma edição toda da nossa newsletter e pode esperar que mais para frente vai ter. Bom, pessoal, por hoje é isso. Hoje a gente falou de 4 acordos importantes e na próxima edição a gente vai continuar falando de outros tipos de acordo, como a colaboração premiada, o acordo de leniência, o acordo de não persecução civil e os termos de ajustamento de conduta que podem ter efeitos penais, principalmente na seara ambiental. Valeu e até a próxima!